Oi, gente, bom dia para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa atividade de história. Hoje nós vamos fazer atividade no livro integrado, 451 até a 457, continuando o nosso assunto, tá? Então nós vamos falar hoje sobre os civis no poder. Então, em 15 de janeiro de 85, o candidato civil Tancredo Neves venceu o também candidato civil Paulo Maluf nas eleições para presidente, mesmo que feita de forma indireta, tá? A eleição de um presidente civil depois dos mais de 20 anos no regime militar trouxe grande esperança e expectativa para a população. Para grande parte dela, a posse dele representava o início de um novo tempo, uma era de maior liberdade. Mas, no entanto, ele não pôde assumir, não pôde tomar posse, porque ele estava doente e veio a falecer em 21 de abril de 85, poucos meses depois de ser eleito presidente. Então, logo após o falecimento dele, quem ficou no lugar foi o seu vice, José Sarney. Tá? Então, ele assumiu a presidência da República. O seu objetivo era dar continuidade ao processo de redemocratização, reduzir a inflação no país. A inflação é o aumento persistente e generalizado do preço dos principais produtos básicos de um país, tá? Para combater a inflação, o presidente Sarney, ele decretou um programa chamado de Plano Cruzado, que tinha um pacote de ações e que determinava a criação de uma nova moeda. Então, o cruzado passou a ser o cruzeiro, né? O congelamento dos preços dos produtos nos supermercados por um ano, o aumento dos salários de acordo com a alta da inflação e a criação do seguro-desemprego para funcionários que fossem demitidos sem a justa causa. Inicialmente, o Plano Cruzado passou por uma fase de sucesso e a inflação foi controlada. Entretanto, com o aumento do consumo de produtos básicos, as lojas ficaram sem estoque para vender e, em muitos casos, os preços voltaram a subir. Para conter essa nova onda de inflação, em janeiro de 89 foi criado um segundo projeto econômico, chamado de Plano Verão, por meio do qual foram feitas as seguintes reformas: a instauração de uma nova moeda, então o cruzado novo, que substituiu o cruzado, e o congelamento de preços e salários. E essas mudanças também foram eficientes somente nos primeiros meses. Já no início da década de 90, a inflação estava tão alta que ela foi chamada de hiperinflação. Então, agora, que como ocorreu a eleição de Tancredo Neves em 85, certo? A eleição foi de forma direta ou indireta? Como ele conseguiu se eleger? No segundo, você vai escrever V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Depois você vai completar o diagrama de palavras com as informações a seguir. O nome do primeiro presidente civil após o fim da ditadura militar, o nome do vice-presidente que assumiu o poder em 85, um fenômeno econômico que causava a perda de poder de compra na década de 90, a moeda que substituiu o cruzeiro, um benefício social que foi criado para auxiliar os funcionários que eram demitidos sem justa causa. Continuando, vamos falar agora sobre a volta das eleições no Brasil. Em 89, depois de 29 anos sem eleições diretas, a população foi às urnas eleger o presidente do país. Nessa época foi Fernando Collor de Mello, que tinha um discurso direcionado ao combate à inflação e à corrupção. Ele venceu as eleições em dezembro de 89 e tomou posse em 15 de março de 90. Como foi o governo de Collor? O governo de Collor colocou em ação o Plano Brasil Novo. Entre outras medidas, o novo plano econômico
mudou novamente a moeda nacional para cruzeiro, congelou os preços e os salários da população, bloqueou as contas da poupança da parte da população, iniciou o processo de privatização de empresas estatais. Apesar das medidas, ele não conseguiu combater a corrupção nem a inflação e, além disso, passou a ser um dos principais suspeitos de corrupção em seu governo. E esse cenário resultou em grande insatisfação popular. Em 92, o Congresso instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, chamada de CPI, para investigar as denúncias de corrupção e milhares de pessoas saíram às ruas para exigir o impeachment do presidente. O impeachment era o afastamento do governo caso seja comprovado que ele cometeu algum crime. Por causa das diversas tensões políticas geradas em seu governo, Collor renunciou à presidência em 2 de outubro de 92. O vice-presidente nessa época era Itamar Franco, assumiu o mandato em meio ao caos econômico, político e social. Aí vamos para a atividade. Explique o motivo que levou o presidente Collor a sofrer o processo de impeachment. O que foi que aconteceu durante o seu governo? No segundo, podemos afirmar que a corrupção no Brasil acabou após a renúncia de Collor? Justifique. Você acha que sim, que não? Nosso país é um país livre de corrupção? Vamos falar agora um pouco sobre o real, a nossa moeda. Após o impeachment de Collor, o vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência. E em seu governo foi criado um novo plano econômico, o Plano Real. Chefiado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, o plano econômico estabelecia as seguintes medidas: redução dos impostos, controlar as contas do governo, criação de uma nova moeda forte, que era o real, o aumento das taxas de juros e de quantidade de dinheiro que os bancos deveriam recolher para o Banco Central, com o objetivo de reduzir o consumo e provocar a queda da inflação, redução dos impostos de importação para aumentar a concorrência, controle do aumento dos preços dos produtos nacionais. O Plano Real ele combateu a inflação e valorizou a moeda brasileira. Assim, os preços das mercadorias caíram e o poder de compra voltou a crescer. O sucesso do Plano Real possibilitou ao ministro Fernando Henrique Cardoso candidatar-se a presidente da República e vencer em primeiro turno as eleições contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Agora as atividades. Qual era a situação econômica do Brasil no momento em que Itamar assumiu a presidência? Segundo, explique como ficou a economia brasileira após o lançamento do Plano Real. O que é que proporcionou para o nosso país? Pesquise qual é o valor atual do salário mínimo nacional, observe as notas e a moeda a seguir e usando ao menos uma de cada, note em cada quadrinho quantas notas de cada valor você utilizou para compor o valor do salário mínimo. Tá? Então você vai pesquisar e vai marcar X de acordo com o valor de cada moeda, de cada cédula, certo? Assim que vocês terminarem a atividade, envie para a correção. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.